Eu vou chamar cada um de vocês aqui na mesa agora, tá ok? E a primeira pessoa que eu vou chamar aqui, ela é cofundadora do Nubank. Em 2016, ela foi nomeada como uma das 56 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a revista Forbes. Recebeu também o Prêmio Cláudia, maior premiação feminina da América Latina, na categoria Negócios, e fez uma apresentação espetacular ontem, tá ok? Cristina Junqueira, se junte a gente aqui, tá bom? A segunda pessoa que eu vou chamar na mesa aqui, eu me lembro dele falando no Congresso Nacional ainda quando eu estava na faculdade. Mas hoje ele é presidente da FINEP, vice-presidente licenciado, professor titular de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Eu não tenho como falar todos os títulos que ele tem da Universidade de Harvard, que ia demorar muito tempo. Mas ele tem 4 títulos pela Universidade de Harvard. O economista Marco Cintra é conhecido por ser autor da proposta de imposto único, já foi vereador, deputado federal, secretário, etc., vários outros cargos públicos, com a lenda que a gente tem no serviço público brasileiro. Professor Marco Cintra, por favor, se junte a gente. Próxima pessoa que eu vou chamar aqui é sócio da Monax, gestora de Venture Capital, que investe em empreendedores determinados a criar soluções inovadoras. Ele também lidera investimentos de startups B2C, como a 99. Devem estar felizes, dado o IPO da 99 que teve pouco tempo atrás, certo? Perfeito. Mas ficaram felizes com você, né? Tá ótimo. Carlos fez seu MBA em Stanford, graduou como engenheiro de produção pela Fora da USP, com bolsa de intercâmbio na University. Carlo Dapuzzo, que eu vou chamar aqui, é diretor executiva do Centro de Performance Industrial do MIT, lidera a pesquisa Acelerando Inovação no Brasil. Trabalha com questões relacionadas à manufatura avançada, dentro de vários outros temas relacionados à inovação no Brasil. Elisabeth Reynolds, please. E por fim, eu queria chamar o nosso moderador. Ele é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, professor da UERJ, trabalha com questões de lei e tecnologia, recebeu o prêmio de Jovem Líder Global pelo Fórum Econômico Global e um dos criadores do Marco Civil da Internet. Então, se a gente tem neutralidade da rede hoje, a gente deve agradecer esse nosso próximo convidado, que vai ser o moderador do painel. Reinaldo Normand, por favor, vem para cá. Obrigado. Bom, primeiro, agradecer as gentis palavras do Danilo. Uma satisfação imensa estar aqui moderando esse painel muito importante, como você enfatizou, para a gente pensar Brasil no longo prazo. Inovação tem que fazer parte do modelo de desenvolvimento do país. Uma das questões que a gente está vivendo hoje é exatamente o esgotamento de um modelo de desenvolvimento. Se a gente não construir o próximo, levando em consideração uma dimensão de inovação, a gente vai continuar enfrentando vários dos problemas que a gente tem hoje. A estrutura da nossa conversa vai ser a seguinte: cada um de vocês tem uma pequena apresentação, eu imagino que algo entre 8 e 10 minutos. Depois a gente vai fazer uma pequena rodada de conversa aqui entre nós, e depois eu vou abrir para todo mundo que está aqui, para a gente gerar uma conversa com o nosso público. Peço atenção ao tempo, eu costumo ser draconiano nas minhas moderações, vou tentar não ser tanto, mas vou chamar a atenção quando o tempo estiver esgotado. Vamos fazer pela ordem que o Danilo utilizou. Então, vou pedir primeiro para a Cristina começar, e a gente faz essa... Na verdade, a gente fazer a lista. Okay, thank you. Okay, no problem. Sorry for that. So let's do a random order. And we can start with you on this. Thank you. Well, it's a real pleasure to be here, and I do appreciate that you're not upstairs, because that's where I would be, I'm sure, with all this exciting discussion. And I also apologize for being the only person who doesn't speak Portuguese, not only in this room, but also on my team. Okay, at MIT, pretty much everybody speaks Portuguese except me, and I'm the Luddite in the group. So let me explain a little bit why I'm here and what we've been doing at MIT. Danilo has been a great part of the team, but about 4 years ago, we were invited to work in Brazil by Sinai. And some of you might be familiar with Sinai, workforce training organization for the country. Sinai has been moving the organization toward an innovation agenda and set up a whole network of innovation institutes based on the German Fraunhofer model, if you're aware of that model, which is institutes that help work with industry on R&D.
They asked MIT to join Fraunhofer in this effort to help understand how does the innovation ecosystem in Brazil work. It's one thing to take real new institutions in the country, it's another to have them actually integrated and supportive of a larger system. So we have been working in Brazil, really a great honor and privilege for the last 4 years with a research team that spans many different departments at MIT to try and answer 3 questions. First, what are the barriers to innovation in the country? And how are those challenges being addressed now, and what could we do to overcome them? Secondly, how do these Sinai Innovation Institutes fit into the larger ecosystem? And third, what can MIT be doing, whether it's education, research, through business relationships, etc. What can we be doing to help build a forward-looking innovation agenda in the country? So I'm going to give a very high-level overview of basically 3 years of research in 10 minutes to try and set the stage for this conversation with such an amazing group of people with important perspectives on this topic. And hopefully what I say will ring relatively true and also speak to a lot of the different work that the panelists are doing. So to begin with, let me start with a few sort of an overview of comments about the Brazilian economy and innovation in general. The first point to make is that there has been significant progress on the innovation agenda in Brazil. If we look back 10 to 15 years, the Brazilian focus on innovation, which kicked in largely around 2000, early 2000s, has led to higher scientific output. It's led to more partnerships between university and industry. It's led to much more entrepreneurship and support of the entrepreneurial pathway. It's led to a lot of investments in VC. There's a whole host of ways that we could measure a lot of input and important progress on the innovation agenda. At the same time, we have seen a decline in productivity and a weakness in growth. And that's the real problem for the economy as a whole and as we look forward. So essentially, relative to other countries, Brazil has been underperforming in terms of productivity and growth. So all of this innovation investment has not led to the outcomes we were hoping for. And while there are a number of different points I'm going to make about what we think should be part of an innovation agenda going forward, I want to start with sort of stepping back and saying, what do we see as the high-level environment in which the Brazilian innovation ecosystem is working, and how do we address these going forward? So the first point to make is that one of the challenges for the innovation agenda in Brazil is about global integration. And I know that this is said a lot. I think it's worth repeating. So Brazil has a very closed economy, one of the more closed economies that we find in the world, and it needs to be better integrated into the global system of goods, services, knowledge, etc. We have too many barriers to the flow of knowledge and inputs to knowledge that are making it very hard for Brazil to break through from the middle-income economy that it is to the next level. Second, costs and risks. The cost of innovating in Brazil is too high. And for the entrepreneurs here, I think they probably agree. It's a very high cost to actually decide to invest in an innovation product or project in Brazil. Whether it's your technology, whether it's your people, whether it's services, there are high costs to that process. And that has been well documented in Brazil. And at the same time, also, it's a high risk. And that's sort of the nature of the economy. Obviously, there is higher risk with some of the economic volatility, but that makes innovation more challenging in the country. And finally, there is a need for greater specialization. Brazil has tremendous assets and really frontier innovation going on in a number of different areas. It's got a lot of strengths, particularly on the R&D side. But there's a tendency to spread limited resources across institutions, across geography, across a whole host of reasons, a whole host of assets, which doesn't allow for a real building of not just national, but global excellence. And there are real places of that excellence, and so an investment in that area we think is very important.
So with that sort of setting, I'm going to go through what we have identified as key areas for the innovation agenda going forward in Brazil. We think if there's progress made in all of these areas, we can see significant changes in Brazil in the next 10 plus years. It is not the entire agenda. There's obviously an agenda around capital markets. There's an agenda that's got that has to address corruption, etc. But from our perspective, these are some of the key areas that we feel should be addressed. So, sorry, my final point here, the new partnerships and models to bring forward this innovation agenda. Historically, we've had large government invested, efforts which have been successful. The time has passed for those. The building of national champions is probably behind us. We need to be thinking about lots of different models, federal, state, private sector, and I'll talk a little bit about some of the organizations doing that. But that, I think there's an opportunity to fly under the radar in Brazil, but actually that's a way to get things done. And so we're excited for what we see on the horizon right now. So I'm going to talk about our innovation agenda in 6 points, and then hopefully that sets the stage for our conversation. So first point, ensure that industrial policies support innovation. So we have a long history of industrial policies. Every country does, no matter what they say. Industrial policy is, a long history for many countries. What we see right now is the shift to innovation policies puts these in conflict in Brazil. So if you think about, for example, local content rules, again, many countries engage in these, but the local content rules in Brazil are so prescriptive and tell countries exactly what percentage of this component has to be built in this way with this aspect of Brazilian inputs. And that's completely contrasting a need for flexible, responsive technology that's part of building new technologies, new companies, and kind of staying with global standards. So you have this conflict between we're going to have rigidity in how we make things, but we need flexibility to be innovative. Same things with R&D investments. You have to invest X% here, Y% there. A lack of flexibility on that front. Second, as I said before, fostering greater global integration. How do you stay at the forefront of Industry 4.0 if your global if your use of Amazon cloud services is going to cost you an extra 25%? I mean, it's just not possible. And what I will say, if you look at ICT, the ICT strategy of the last 40 years in Brazil, that just can't be the strategy going forward for something like Industry 4.0, our new paradigm. We just have to find ways in which those inputs can be more accessible to the Brazilian economy. And there have actually been some steps to do that. Again, creating a couple of perverse things, but I think there's a real focus on understanding Brazil. If you want to be at the cutting edge and be at the frontier, we have to be working with global inputs. The role of universities, there's a great excellent efforts have been made at the university front, lots of great connections between universities and industry. There's a little bit of bureaucracy, I think, that we can address, and we've done some case studies with Unicamp, MIT, that have been enlightening. The other point I want to make is that we've got a real focus on patenting. Universities are, we're going to measure ourselves by patents, and that's great. Patents are not the end game, right? Bringing technology to the marketplace is the end game. So MIT usually licenses about 40% of their patents in any 1 year. Unicamp has 1,000 patents over time. 10% have ever, a total of 10% have ever been licensed. We have a bottleneck at this point, and that's partly the structural, it's not, large companies don't want to, whatever they say, large companies don't want to patent this stuff. It's too early for them. So there's a structural aspect to that. Third, institutional innovations. And I'm just going to mention Embrapa, the SNAI ISIs, MEI, I mean, the mobilization, somebody can help with the Portuguese. But all of these are new institutions in the literally last 5 years, 5 to 10 years, that are all working toward this innovation agenda. They need to be not only responsive to the market, but looking forward. How are we going to anticipate changes, and how can they be working with industry to do that? Fourth, I think I'm on four, maybe I'm on 5. The entrepreneurial pathways, we'll hear a little bit about that. Tremendous, really exciting things going on in Brazil. And all of you are part of this generation. I mean, when I talk to people, they say, look, 10, 15 years ago, the pathway to entrepreneurship was not something that people actually considered. I think there's a generational shift right now in which entrepreneurship is actually seen as something
for the next generation. That's extremely exciting. But the success cases that we know about are doing a couple of things. They're leveraging the innovation ecosystem. They're quickly partnering with strategic partners, whether they're Brazilian or global. How do you get out of Brazil and work not only for the Brazilian economy, but for the global economy? That is a real success factor. And we have to develop products that are really speaking to both of those markets. And then finally, building long-range strategies around sectors in which Brazil has a comparative advantage. So the point is there are real areas where Brazil has been excellent, right? Deep sea, oil and gas, aerospace, bioag. There are a host of these areas. And if we can marshal resources in a way that, as I said, is not this a national strategy, but is actually aligning kind of public and private interest, we think there's real opportunity, but there has to be a focus on that as opposed to spread out overall. So, in summary, that would be kind of 6 areas that we think if progress can be made, that we'll see some real changes in Brazil, and really excited about what's on the horizon. There's real possibility, there's tremendous assets to work with, and so we look forward to working in Brazil with our counterparts there to kind of and bring this agenda forward. Thank you. Thank you, Liz. That was great. Deixa eu passar a palavra agora para o Marcos. E eu gostaria de te ouvir, Marcos, se você está alinhado com esse diagnóstico que foi feito pela Liz, como é que você está percebendo esses mesmos problemas a partir da perspectiva da FINEP? Bom, antes de mais nada, agradecer aí, parabenizar o evento e dizer que realmente a concorrência desleal aqui é muito forte, né, com relação. Mas estou surpreso de ver tanta gente aqui. Mas antes de nós começarmos, eu falei com a Elisabeth, vamos armar uma briga aqui, e assim a gente, quem sabe, atrai um pouco de atenção do público, né? Até porque no painel político ele estava dizendo que uma frase do Ulisses Guimarães, né, em política, até a raiva é combinada. Então nós vamos brigar aqui combinadamente para ver se a gente já está. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer é o seguinte, eu tenho muito pouca coisa a acrescentar ao diagnóstico que foi feito por esse magnífico grupo que está fazendo esse trabalho em São Paulo. Quem sabe complementar algumas pequenas coisas. Quando eu soube que eu teria 8 minutos para falar, peguei o menor pedacinho de papel que nós chegamos e escrevi algumas ideias, assim, apenas para me lembrar, né? Mas para complementar realmente o que está aqui, porque o diagnóstico é exatamente esse. E que foi, de certa forma, também apresentado hoje no painel, logo no começo mesmo, o professor Nelson que falou sobre a introdução. Hoje foi a primeira conferência aqui na painel, e que levantou também muitas das questões que eu gostaria de trazer pouco, já que aqui todos nós estudamos, todos os setores públicos, para falar um pouco sobre como o governo vê ciência e tecnologia e inovação, quais são as perspectivas e as principais falhas que se consegue identificar na política brasileira. Uma coisa chama a atenção: quais são as perspectivas e as principais falhas que se consegue identificar na política brasileira. Uma coisa chama a atenção: o Brasil, em todos os momentos, historicamente, em que ele teve que enfrentar alguma decisão, algum problema crítico do ponto de vista tecnológico, o Brasil teve sucesso. Quando se conseguiu canalizar esforços, canalizar recursos e canalizar, sobretudo, vontade política para a resolução dos problemas. Eu cito exemplos. Por exemplo, a cafeicultura brasileira, através do Instituto Agronômico de Campinas, foi criado ainda no tempo do imperador Dom Pedro II, no século XIX, final do século XIX, e foi responsável por todo um trabalho científico que gerou variedades totalmente novas e que, em realidade, criaram toda a riqueza do Estado de São Paulo, que, por sua vez, financiou o processo de industrialização e aquilo que existe hoje no Estado. A agricultura tropical no Brasil, nós tínhamos a metade do território nacional, mais da metade do território nacional, eram áreas não agricultáveis. E com o crescimento populacional muito forte,
do ponto de vista de transformação de terras tropicais em terras férteis, algumas delas com 3 safras anuais, é produto de tecnologia brasileira também. Na área médica, principalmente doenças tropicais, novamente, uma vez que não há interesse, ou tanto interesse de países mais avançados nessas questões. Exploração de petróleo em águas profundas, o Brasil tem também um know-how bastante significativo. Então, o que chama a atenção é que, quando o desafio se apresenta, o Brasil tem sido capaz de responder a eles adequadamente. E tem sido capaz de, efetivamente, contribuir para a solução desses problemas, buscando a tecnologia apropriada. Infelizmente, o governo brasileiro trabalha por fits. Não é um trabalho contínuo. E eu cito 2 exemplos. Quando se fala em inovação, se fala muito em ciência, tecnologia e inovação. Tanto que o ministério que eu represento, a FINEP, que está ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem essas 3 vertentes de ação. Ciência e educação foram políticas nacionais no Brasil. E, efetivamente, contaram com uma política nacional, política de governo, que já vem se estendendo ao longo dos últimos 30 ou 40 anos com regularidade, com frequência bem marcada, bem visível, a ponto de ter feito, efetivamente, mudanças muito significativas na qualidade da educação brasileira. Hoje, se há um fato relevante, logicamente, alguns índices mostram que o Brasil é hoje o 13º país em produção de conhecimento, dos países mais, em termos de publicação. Pode-se questionar a qualidade, relevância, se realmente é o top da lista, mas houve avanços muito significativos. Avanços esses que geraram toda uma massa de qualidade de recursos humanos que, em função da crise atual, acaba até, inclusive, abandonando o país. Eu chamo de uma verdadeira diáspora científica brasileira que está acontecendo hoje. Agora, do lado da inovação, isso é ciência e tecnologia, digamos assim, ciência e conhecimento. Agora, na área de inovação, como a própria Elisabeth mencionou, o Brasil tem sido um absoluto fracasso. Nós não fomos capazes, efetivamente, de gerar uma política econômica de apoio à inovação, que nada mais é do que a transformação do conhecimento em valor, a transformação do conhecimento em atividades que atendam uma demanda de mercado e, consequentemente, gere a sua própria sustentabilidade. Essa é uma característica importante que o Brasil não foi capaz de resolver. Eu diria que são 3 causas fundamentais para nós tentarmos reverter esse quadro, mas não causas, quer dizer, 3 caminhos fundamentais. Nesses 8 minutos, acho que não vou ter muito mais tempo para falar mais coisas. Aliás, eu escrevi, até falei com o Danilo, mais 1 minuto só. 1 minuto. Então eu vou falar. Eu deixei até uma espécie de position paper que eu preparei aqui, eu vou deixar aí à disposição, depois se quiser entregar a todos, vai ser um prazer para a gente poder discutir. Mas 3 pontos que eu gostaria de chamar a atenção para que nós pudéssemos discutir. Primeiro, é isso. O governo brasileiro não colocou ciência, tecnologia e inovação no centro da política nacional de desenvolvimento. Não é uma percepção do governo, não é uma percepção da sociedade brasileira. Nós, na FINEP, fizemos vários estudos, várias análises, inclusive algumas pesquisas. Do ponto de vista do nosso jovem, a ciência não é uma opção em termos de carreira. Então, essa é a primeira grande característica. E isso tem vários desmembramentos, não só do ponto de vista do próprio ensino. Tem desmembramento do ponto de vista orçamentário, tem desmembramento do ponto de vista de prioridades que o governo dá à atividade de ciência e tecnologia, que agora, nesse momento de ajuste fiscal, significa que a área de ciência, tecnologia e inovação está tendo o mesmo volume de cortes que qualquer outra atividade com taxa de retorno social baixíssima. Pelo fato de nós não avaliarmos corretamente o retorno social dessas atividades, esse é um fato primordial que nós precisamos, depois a gente pode até discutir um pouco.
Um segundo ponto que eu acho que está na base de tudo é que a mentalidade brasileira, a cultura brasileira, ainda está formada com quase que um antagonismo entre o setor público e privado. E a atividade de inovação, a atividade de ciência e tecnologia exige flexibilidade, liberdade, conjugação de interesses, isso não existe no Brasil. E o terceiro ponto, que eu vou depois também, e aqui eu observo, a gente pode nos debates discutir um pouco mais, é que o governo tem errado muito no seu mix de instrumentos utilizados para o fomento de inovação. Eu já antecipo. Hoje, a política de inovação no Brasil é quase que 100% centrada em crédito, e não em outros instrumentos que são muito mais poderosos, muito mais potentes. Obrigado. Excelente, obrigado. A gente não vai ter oportunidade de debater esses pontos e outros, e eu gostei muito que você mencionou a agricultura, porque tem inovação na agricultura brasileira. Eu acabei de participar da confecção do Plano Nacional de Internet das Coisas, a partir do meu escritório, comissionado pelo BNDES e o CTI, e a agricultura é uma das áreas escolhidas para a implementação de IoT no Brasil, uma área que o Brasil já é competitivo e ainda pode ser ainda mais com o uso de tecnologias de precisão e assim por diante. Então, muito bom você falar sobre isso. Cristina, vou passar para você, e eu adoraria que você fizesse a sua apresentação, mas tendo em mente também que recado que você passa também para políticas públicas a partir da perspectiva do setor privado, o que pode ser feito para ajudar a inovação, para ajudar esse tema a entrar também no território de políticas públicas no Brasil. Então, vou passar para você com essa pergunta. Claro, obrigada, Reinaldo. Obrigada pelo convite, ótimo estar aqui. Eu preciso também comentar a história da Lava Jato, né, pessoal? Eu só queria fazer o seguinte comentário, que na minha cabeça eu achava que não ia ter ninguém, né? Que era só a gente painelistas. Eu ia falar para o pessoal, se eles não topavam, não fazer o painel subir. Se só tivesse a gente. Mas não deu certo, está todo mundo aqui, então, obrigada por prestigiar. Bom, eu não vou me repetir, ontem eu tive no outro painel, falei bastante sobre o Nubank, eu acho que, em breves palavras, acho que, enfim, a gente é um dos poucos casos, apesar de muitas tentativas de uma inovação muito grande no setor de serviços financeiros no Brasil. A gente, em poucos anos, aí, tem menos de 4 anos que a gente lançou o nosso cartão, a gente já está servindo quase 4 milhões de pessoas no Brasil, mais 15 milhões de pessoas pediram o nosso cartão, a gente economizou mais de 2 bilhões de reais dos nossos clientes em tarifa, né? A gente atraiu para o Brasil um investimento estrangeiro, 330 milhões de dólares, né, de fundos que nunca tinham investido no Brasil, que sequer olhavam para o Brasil. Então, assim, realmente a gente acredita muito no papel que a gente está tendo como exemplo, né, como ser uma referência de que dá para fazer diferente, de que dá para inovar. E como representante aqui da iniciativa privada, eu vou chegar na questão das políticas públicas, mas quando me pedem para falar sobre inovação, muita gente fala assim, nossa, lá no Nubank, o time de inovação de vocês deve ser incrível, né? Eu dou risada pra caramba, porque a gente não tem time de inovação no Nubank, né? Não existe história de time de inovação. A história de ter time de inovação é uma coisa de cabeça de empresa grande, né? Da iniciativa privada. E é perigoso pra caramba, porque eles vão falar assim, não, tem uma ideia, a gente precisa inovar, vamos dar um time de inovação. Então, eles vão e trazem alguém super inteligente, um consultor, o pessoal da Matriz, DCG e tal, bota o consultor do time de inovação, os caras vão um monte de conferência, que nem essa aqui, estuda, e eles não têm nenhum acesso aos recursos para efetivamente fazer coisa muito diferente, né? E o resto da empresa inteira está tranquilo, porque não, tem um time de inovação lá, a gente pode aqui continuar fazendo tudo que a gente sempre fez, porque os caras lá vão inovar. Então, assim, receita do desastre, né? E a iniciativa privada tem sempre essa cabeça. Então, quando eu falo sobre a iniciativa privada, o conceito que eu estou assim, ó, gente, a primeira coisa é explodir o time de inovação, manda todo mundo embora, entendeu? Enquanto tem o time de inovação, a turma toda tem desculpa de que tem o time de inovação. Então, para mim, essa é uma primeira medida da iniciativa privada. Mas trazendo isso para o lado das políticas públicas, eu acho que, como empreendedora, sei lá, minha lente era dos desafios que a gente teve, né? E falando de alguns deles, eu acho que o primeiro passa muito em relação à qualificação do trabalho no Brasil, né? Então, enfim, a gente falou um pouco aqui do papel das universidades, né? Na geração de conhecimento, você comentou da diáspora, pô, minha irmã e meu cunhado, mestres e doutores pela USP em ortodontia no Brasil, vieram para os Estados Unidos para o mercado, produtores de conteúdo, etc. Então, realmente é muito triste de ver isso. E a iniciativa privada não se beneficia desse conhecimento que é gerado, né? Então, sem dúvida, a gente precisa continuar estimulando o desenvolvimento desse conhecimento
E a democratização do acesso a esse ensino de qualidade, que hoje, infelizmente, é restrito a poucas pessoas, que, por sinal, poderiam ter os meios, na maioria das vezes, para pagar por esse ensino, né? Então, assim, uma coisa super desigual. Acho que esse é um dos primeiros fatores do ponto de vista de política pública, né? Democratizar esse acesso à educação e ao conhecimento. Eu acho que o segundo aspecto, que aí acho que depois o Carlos vai falar um pouco sobre a perspectiva dos investidores, mas é muito difícil a questão da insegurança jurídica no Brasil também, né? Então, assim, quando você está fazendo grandes investimentos, principalmente um fundo estrangeiro, a Alice falou sobre a necessidade de estar mais integrado no contexto global. Pô, não dá para o investidor botar dinheiro aqui, 6 meses depois mudou a regra, mudou o imposto, tem imposto maluco, né? Mudou toda a regra da indústria para pior, né? Para prejudicar, as empresas estão inovando. Então, esse é um outro aspecto que a gente precisa, assim, eu detesto a palavra proteger quando a gente fala de política pública, né? Normalmente, toda vez que você quer proteger alguma coisa, está tudo errado, né? O tiro sai pela culatra, é o pior efeito possível. Mas a gente, de alguma maneira, precisa proteger a estabilidade, né, das instituições, a gente precisa dar segurança jurídica, né? Para que os investimentos possam ser feitos, né? Para que as pessoas possam, efetivamente, ter o retorno do investimento que está sendo colocado no Brasil, né? E eu acho que, finalmente, tem um papel grande de diálogo com... bom, a gente tem aqui, o Márcio comentou que ele é o único representante do governo, mas no nosso caso, a gente tem reguladores incríveis, né? Quando a gente fala do Banco Central hoje, um corpo técnico muito qualificado, muito educado, com a cabeça aberta, que está vendo o que está acontecendo lá fora, que entende o impacto que a inovação e a tecnologia conseguem ter para trazer mais competição, para trazer eficiência para o mercado que precisa tanto. Então, a gente ouviu hoje mais cedo o presidente do Banco Central falar da importância de reduzir o spread bancário, falar das fintechs, falar do papel da tecnologia nessa caminhada. Então, qualificar o regulador e aparelhar, uma palavra também meio negativa, né? Mas assim, vamos dizer, dar ferramenta para o regulador para entender como a tecnologia pode beneficiar o ambiente da iniciativa privada e geração de inovação, extremamente importante. Muitas vezes a gente vê os reguladores com uma cabeça muito até bem intencionada, mas muito ideológica, muito pouco prática, né? Muito pouco técnica, muito pouco educada no verdadeiro sentido disso, né? Sem acesso à informação do que realmente pode ser feito, né? E eu acho que trabalhos como o da Alice, por exemplo, abrem muitas portas, né? Porque vem com um carimbo incrível, né? De uma universidade como a MIT, e que mostram os caminhos para a inovação realmente florescer no Brasil. Então, enfim, não vou me alongar, acho que o debate aqui é o mais interessante, mas essas são as minhas considerações iniciais. Excelente, obrigado, Cristina. Deixa eu pedir para o Danilo dar um recado rápido aqui sobre as perguntas que a gente quer receber de vocês. Pessoal, olha só, a gente é um painel de inovação, então a gente não gosta de muito de burocracia e gosta de inovar, certo? Então, o Slido, quem mandou pergunta, o Reinaldo vai ver. A gente vai dar uma inovada aqui também, vai passar o microfone, vocês fazem pergunta ao vivo. Excelente! Obrigado, meu Danilo, sensacional. Bom, feita essa grande conquista histórica da Brasil Conference, eu vou passar a palavra para o Carlos. Oi? Sim, Carlos. Eu nem corrigi, senão vai dar o dia. Boa. Carlos, vou passar a palavra para o Carlos e uma pergunta que é a seguinte: você acha que é possível melhorar as condições para a inovação no Brasil, especialmente a partir da perspectiva de acesso a capital? Porque eu acho que uma das dimensões que a gente fala de Silicon Valley, a gente esquece que grande parte do Silicon Valley é o ecossistema de acesso a capital que se construiu ali no entorno. Como é que você vê isso e o que mais está na sua cabeça, cara? Claro. Primeiro, obrigado, Danilo, pessoal da conferência, é um prazer estar aqui. Eu acho que Lava Jato todo mundo vê no Netflix depois, então vocês fizeram a escolha certa. Mas eu não tenho a pretensão aqui de fazer nenhum tipo de diagnóstico. Eu acho que a nossa visão aqui, a gente divide muito do que foi falado, especialmente pela Elisabeth no começo, é uma visão positiva, né? A gente tem o bias, acho que todo venture capitalist, por definição, ele é otimista. Então a gente tem uma visão muito positiva do ecossistema de inovação no Brasil. Vou dividir aqui algumas impressões que a gente tem fazendo venture capital, investindo em startups no Brasil, que dão uma ilustrada um pouco no que a gente está vendo hoje em dia. Então, assim, a gente realmente acredita no poder de tecnologia combinada com capital
colaborativo parceiro para promover mudanças positivas de longo prazo, né? Venture Capital como esse enabler de inovação e de crescimento. A gente tem a convicção hoje que Silicon Valley não é mais uma geografia. Silicon Valley é um mindset, é um modus operandi, é um jeito de pensar, de fazer as coisas, que está se espalhando pelo mundo. Inovação tem acontecido em todo lado. Você pegar 10 anos atrás, o tamanho da indústria de venture capital que a gente faz global, 90% dela estava nos Estados Unidos. Ano passado, esse dado acabou de sair, 40%. Então, está havendo uma globalização desse asset class que tem muito a ver com inovação. No Brasil, a gente vê assim, estamos emergindo como um tech de tecnologia, um hub de tecnologia global, por algumas razões. Acho que tem uma lista longa aí, mas talvez, entre elas, mais investimentos em startups, obviamente, o tamanho de mercado grande para caramba, que possibilita grandes empresas aí serem criadas. E acho que talvez mais importante de todos os fatores aí são success stories, né? Essas histórias tipo Bank, tipo 99, que a gente começa a ver no Brasil e inspira pessoas a seguirem o mesmo caminho. Estou olhando aqui o meu papelzinho também. Estou no WhatsApp. Agora, um negócio que a gente vê no Brasil que deixa um pouco ainda chateado é uma falsa dicotomia que existe lá entre inovação de produto e inovação de modelo de negócio. E a gente, inovação de produto é aquela que, cara, tem tecnologia por trás, proprietary tech, IP, etc. E a inovação de modelo de negócio é usar basicamente uma tecnologia que já existe para resolver algum problema de uma maneira diferente, nova. E algumas pessoas do Brasil ainda desvalorizam a inovação de modelo de negócio. Isso não é inovação de verdade, isso é copycat, chama de gel arbitrage. E a gente acha que toda inovação tem o seu valor. Toda inovação, ela consegue ter um impacto positivo e ela tem que ser celebrada, ela tem que ser comemorada por todos os membros aí do ecossistema. Então, dando aqui 2 exemplos para tentar contextualizar isso, uma empresa do nosso portfólio, a outra não é. Uma é a Log, é uma empresa que nasceu fazendo inovação de modelo de negócios. Primeiro eles olharam esse mercado de motoboys no Brasil, que é gigantesco, mas super fragmentado, não profissional, ineficiente. Foram atrás de resolver isso, lançaram uma plataforma logística conectando motoboys com empresas, nenhuma tecnologia, nada de outro mundo. E conseguiram, com essa plataforma, meio Uber para motoboys, trazer um nível de serviço muito mais legal do que existia, a preços também muito mais acessíveis. Só que a visão dos caras lá sempre foi maior, sempre foi ser FedEx 2.0, né? uma plataforma logística mais asset light, com um software no core. Então eles atacaram depois o desafio de entrega de comidas e o last mile de e-commerce. Cresceram bastante, levantaram capital, e agora acabaram de levantar uma rodada que chama Series D, super grande, com um investidor internacional sofisticado, que investe em logística no mundo todo. E os caras fizeram uma technical due diligence super extensa, mais de 2 meses, entrevistando todos os engenheiros, botando a mão no código. Os caras saíram impressionados com o nível dos algoritmos que a Log tem, dispatching, de volumetric packaging, de pooling, de routing. E esses algoritmos são que permitem a Log ter hoje margens que ninguém mais na indústria de logística global tem. Então, começou com uma inovação de modelo de negócio e evoluiu para uma inovação de produtos de código. Outro exemplo rápido, essa não está no nosso portfólio, talvez ainda, estou conversando com eles, são os caras lá de Minas Gerais, uma empresa que chama Econômico. Então, basicamente, o que esses caras fazem é World Class Artificial Intelligence. Tem um time lá de 60 pessoas, dentre essas 60 pessoas, uns 40 são PhDs de Computer Science. E os caras estão fazendo um produto de nível global de Artificial Intelligence. Começaram em project-based, hoje já tem produtos mais subscription-based, e acabaram, por exemplo, de ganhar uma request for proposal de um grande banco lá brasileiro, investidor da Cristina, para um chatbot system para customer support. Da inovação. E eles bateram Microsoft, Google, e tinha mais uma.
IBM. Então, os caras assim jogando num nível world class de verdade. Então, estou falando isso só para dar um pouco essa pitada de que está acontecendo no Brasil. Eu acho que em vez de a gente ficar nessa discussão lá, o que é inovação de modelo de negócio, tentar diminuir o que é inovação mais clássica de produto, que tem mais defensibilidade, geralmente é mais capital efficient, com melhores margens, etc. Sim, esse é o Holy Grail. Mas o nosso ecossistema não está lá ainda, não chegou lá ainda. E não faz sentido a gente ficar ansioso com isso. Vai chegar. Até aqui nos Estados Unidos, se você parar para pensar, ainda tem muita inovação de modelo de negócio. Aí a metade dos unicórnios que a gente tem hoje, eles começaram com inovação de produto. O resto foi de modelo de negócio. Na China, inovação de produto é um negócio recente, novo. O ecossistema tem mais de 20 anos. E agora é que eles estão fazendo inovação de produto de verdade. Então, de novo, a gente é otimista. A gente acha que a gente vai chegar lá. Claro que tem barreiras. Não dá tempo de entrar em todas elas, mas vamos mirando aqui de cabeça. Algumas que a gente frequentemente conversa com os empreendedores, escuta. Talvez a primeira ainda seja uma mentalidade que é tímida no sentido de tomar risco no Brasil. Acho que essa talvez seja a maior de todas. Temos ainda um bottleneck de talento técnico no Brasil que a gente precisa destravar. Existe uma distância entre academia e setor privado, que também a gente precisa aproximar. E na parte mais de fomento, capital, etc., a gente vê um gap em growth capital, que a Nubank fez super bem, mas teve que ir para fora do Brasil para levantar a rodada 6B, CIS, etc. E ainda tem um mercado com relativamente pouca liquidez, né? São poucos exemplos aí, que isso são os grandes fatores que fazem a roda girar. Mas aí só para deixar vocês com um data point legal, para finalizar aqui nessa linha de otimismo, se pegar aí Estados Unidos, China e Índia, onde esses ecossistemas tiveram a primeira saída de CPEF de $1 bilhão ou mais, claro, ajustado aí pela inflação, o tamanho da indústria local de venture capital era 0,05% do PIB. 0,05%. E daí acelerou. A partir daí, hoje, os Estados Unidos é 0,4%, China e Índia, as 2,2%. A gente acabou de ter a saída de 99, sabe? Saída de $1 bilhão, que acho que foi a primeira de venture capital mesmo no Brasil, 5 anos. E nossa indústria de venture capital, não por coincidência, está nesse mesmo nível, 0,05% do GDP. Então a gente acha que estamos no inflection point, assim, daqui para frente vai acelerar bastante. E é essa bandeira que a gente tenta levantar, e tudo que eu quero que a gente vai, inclusive aqui, patrocinando aqui o REC Brasil, esse otimismo, vontade de mudar o Brasil de baixo para cima, né, bottom up. A gente acha que esses unicórnios aí que estão aparecendo, o Bank sendo um deles, não é uma exceção, só é o começo de uma mega tendência que a gente está vendo de várias empresas de tecnologia emergindo e mudando o país de fato, de baixo para cima. Um pouco do Ricardo otimista que está passando. Muito bom, Carlos. Obrigadíssimo. Eu acho que eu compartilho totalmente a sua visão. Eu acho que o empreendedor de inovação no Brasil, ele é um herói. E a gente tem esses heróis de norte a sul do Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul. Tem gente fazendo startups inovadoras, tem gente contra tudo e contra todos, embarcando nessa vontade de criar um produto inovador. E eu acho que tem pouca visibilidade para esse fenômeno, a gente precisa proteger isso no Brasil, porque isso é uma das coisas mais interessantes e importantes que estão acontecendo no Brasil. Sempre que eu vejo isso, eu também fico muito otimista. Eu acho que a gente está num momento importante de empreendedorismo inovador no país. Eu queria abrir para a nossa primeira rodada geral de discussões, e depois, logo em seguida, eu quero abrir para a rodada de todos aqui, dizendo o seguinte: se a gente olhar para os modelos que estão acontecendo fora do país, eu acho que tem muita coisa que a gente pode se inspirar, inclusive na América Latina. Por exemplo, a Argentina acabou de refazer toda a sua legislação societária para criar um tipo societário específico para startups. E hoje, na Argentina, você abre uma empresa em 24 horas, já sai com o CNPJ dela em versão local operando, e a custo baixíssimo. É algo como assim, R$300 você está com a sua empresa rodando. A mesma coisa vale para o Uruguai
E vale para o Chile. Você abre empresa online em um dia. No Brasil, a gente ainda tem essa dificuldade absurda, né, de abertura de empresas e para fechar a empresa, então, precisa da vida inteira, né? Abrir demora muito, fechar nesse dia. Com isso, eu queria começar perguntando para a Liz, e depois eu vou passar para todo mundo, quais modelos internacionais a gente pode olhar, nessa visão, inclusive, que o Carlo mencionou, que já estão prontos e que a gente poderia aprender com eles, implementando, ou pelo menos trazendo algum desses elementos para a gente acelerar o nosso processo de inovação dentro da mecânica de desenvolvimento do país. I can't translate that. No, I've got very good Okay, that's good. Well, I mean, I think that what you might call business environment issues, which is, you know, if you look at all these World Bank and everybody. Sorry. If you look at the cost of doing business, which is a very well researched area, lots of rankings by the World Bank and things like that. And Brazil always ranks relatively low, right? We know that there are all of these challenges. And so, you know, the models are all up there, the benchmarking is there. I don't think that's the challenge for Brazil. I think it's more around how do we actually get, you know, how do we get this to happen at a scale that matters. And I think Marcos made the point, when does this become a central issue to Brazilian competitiveness? When does it rise to the, you know, the level of importance for governments, et cetera? And what I think is going on currently in Brazil, and has been obviously, the country's is in a fiscal crisis, largely driven by a lot of the social policy challenges. Yes, and I feel like the case has not been fully made that the social policy agenda, as important as it is for Brazil, is only achievable with a growth and innovation agenda. So that you can't have your social policy agenda without a strong growth and innovation agenda. So for me, when we try to make the case, you know, we can talk about all the ways, you know, starting a business, closing a business, tax rates, labor, the cost of, you know, labor, hires and fires, all of these aspects of doing business in Brazil, if they're linked to understanding that they are critical to the growth for the future, and that our social policy agenda, pensions, healthcare, education, all of that requires that engine. For me, that's the case that's not being made, you know, strongly enough. And so I feel like that has to, you know, we have to see that from the top down for us to really, for Brazil to really make those next steps. That's great. Eu quero ter certeza que a gente tem pelo menos 30 minutos de pergunta com o público. Eu queria abrir para comentários de vocês, pedir só para usar 1 ou 2 minutos apenas, porque depois a gente faz a rodada geral. Vou começar com você, Carlos. Não, super breve. Concordo com os pontos que a Elisa acabou de fazer. Eu acho que, assim, claro que a gente quer um país com menos burocracia, com menos travas, com um sistema trabalhista que é mais legal para você contratar e demitir, tax system mais streamlined. Mas se você perguntar para os empreendedores, fazer uma pesquisa, os caras que de fato estão empreendendo, essa parte de ease of doing business geralmente não está no top 3, geralmente não está nem no top 5. São outras dificuldades. Eu acho que os empreendedores que se acanham com esse tipo de dificuldade para empreender, talvez nem devessem estar empreendendo no first place. Porque, cara, isso é uma barreira que tem que atravessar. Assim. Tem um monte de casos aí, aqui na mesa que a gente tem eles, que dá para fazer, dá certo. Inclusive, quando você olha esses rankings do World Bank, tem aquele ranking de Ease of Doing Business, cara, a gente está em 125, né? Vergonhoso. Mas você pega a Índia, que é um ecossistema de inovação já muito mais desenvolvido, muito mais maduro, funcionando, eles não estão tão para cima assim, então isso aí. Então, acho que não é o ponto. Acho que a Índia tem, por exemplo, que a gente não tem no Brasil, são os IITs lá, são as faculdades ligadas no sistema privado, formação de sistema, engenheiros, de médicos. Os caras formam 1,3 milhões desses caras por ano. A gente forma 100, 200 mil. Então, acho que os problemas têm menos a ver com essa parte das travas burocráticas, business,
que são mais profundos em relação ao nosso ecossistema de inovação de verdade. Excelente ponto. Queria te ouvir sobre isso, Marcos. Olha, eu tendo a relativizar um pouco isso. Eu acho que é lógico que o Brasil tem exemplos de sucesso fantásticos. Você falou bem, o empresário hoje em dia, inovador, principalmente, ele é melhor. Agora, nós temos uma cultura muito difícil e isso não muda com facilidade. É só você olhar, por exemplo, que a comunidade científica brasileira, 80% dos pesquisadores estão no setor público. 80% dos pesquisadores brasileiros estão no setor público e só 20% brasileiros, que é o inverso do que acontece, por exemplo, na Coreia e em qualquer outro país onde se investe. E isso não é simplesmente uma opção, isso é uma realidade que está incrustada na sociedade brasileira. Hoje, o professor universitário, pesquisador, ele tem muita dificuldade de gerar recursos fora da universidade e trazer para dentro. Os órgãos de controle infernizam a vida de toda a gente pública. Então, é uma coisa muito mais profunda. Então, ao invés de simplesmente querer mudar essa realidade, o que eu acho que o Brasil precisa fazer é assumir esse fato. Né? Quer dizer, nós temos que desenvolver um modelo próprio. A sua pergunta, qual é o modelo que existe hoje que se aplicaria ao Brasil? Eu não conheço nenhum que se aplique à característica que nós temos. Eu visitei agora, recentemente, Israel. Israel é uma coisa bastante interessante, quem sabe, tem um dinamismo, uma convivência entre a academia e o mundo de inovação, que é muito interessante, mas que tem que ter no meio uma coisa que no Brasil, existe uma ojeriza a palavra lucro no Brasil, não sei por quê. Qualquer legislação que se faz sem fins lucrativos, empresa sem fim lucrativo, vou dar recursos sem fim lucrativo. Isso precisa ser abolido do léxico brasileiro. Não se faz inovação sem sustentabilidade. Sustentabilidade vem do lucro. Então, esse antagonismo entre setor privado e setor público no Brasil é que precisa efetivamente ser combatido. Né? E não há país que consiga ter uma política de inovação exitosa se não tiver uma presença pública forte. O setor público, de todos os exemplos históricos que conhecemos, é muito forte. E no Brasil, existem essas travas. Então, eu acho que nós precisamos desenvolver o nosso próprio modelo. Há caminhos, logicamente, depois a gente pode até aprofundar um pouco, mas nós temos que fazer coisas próprias à nossa realidade, sem querer mudar o mundo. É difícil mudar o mundo do Brasil. As coisas são muito lentas e o mundo da inovação avança a velocidade vertiginosa. Se nós formos querer fazer reformas, que levam 5, 10, 15 anos para depois, achar que vão começar a inovar, o mundo já está em outro. Excelente. Cristina, qual que é a sua experiência? Falta pouco a adicionar aqui, né? Estou tendo uma aula aqui, eu estou só assim. Super endosso essa questão da ojeriza ao lucro, é incrível, né? Gente, o acionista tem que ser remunerado, pessoal. Vamos lá, investimento vem de algum lugar, né? Se ele não tiver retorno, ele não vem mais, né? Então, super endosso. Eu só também queria relativizar um pouco, eu sei que o nosso painel é sobre inovação. E nesse sentido, até como empreendedora, cara, assina embaixo do que o Carlo falou. O maior não está no topo da minha lista, ai, nossa, uma bagunça, o macarrônico que é o tributário, ou o trabalhista, não está. Acho que a gente tem que encarar. É isso aí, é difícil mesmo, mas se você não estiver disposto a encarar isso, você nem começa. E quando a gente fala de inovação, numa escala muito larga, eu acho que a cabeça é essa mesmo. Mas eu queria voltar no ponto da Liz, que assim, eu super concordo que também não é só de Nubank, ou 99 que a gente está falando, né? A gente tem que lembrar que no Brasil tem quase 30 milhões de empreendedores, microempreendedores, que esses sim estão lá se ferrando, porque eles não conseguem abrir o CNPJ, porque eles querem pagar, registrar a carteira dos funcionários deles, não conseguem, entendeu? Por causa de todas essas barreiras que a gente já falou. E isso tem um impacto também na economia, em termos de geração de emprego, em termos de estabilidade econômica, em termos de geração de renda, em termos de, ultimately, né, de gerar também a micro-inovação ali naquele local, de novos modelos de negócio, de distribuição de renda também, né, em comunidades, outras pessoas, de repente, não têm acesso a outro tipo de recurso. Então, eu acredito que mesmo quando a gente, sei lá, não está falando dessas grandes inovações, que esse aspecto do ease of doing business é importante, sim, né? Quando a gente conseguir reduzir o número de obrigações acessórias, o tempo que a gente gasta no Brasil, que é um absurdo. Não é só a carga tributária, é o tempo, a dificuldade de você conseguir sempre entender o que você precisa fazer. Isso para alguém que não tem MBA fora, que não estudou na USP, que não tem nada disso, é impossível, é uma barreira intransponível. E que segura o Brasil inteiro, não segura no Nubank, não segura no Metrô, mas segura a pessoazinha lá no Nordeste,
ou na Amazônia, ou em Rondônia, no Acre, entendeu? Complementar uma coisa que ela falou, por exemplo, a dificuldade de qualquer contrato do setor público. Prestação de contas de financiamento do FINEP é um inferno. Porque nós, brasileiros, nós não controlamos o resultado. Nós não avaliamos o resultado, a gente avalia o processo. Então, quer saber se você comprou aquele equipamento, se pagou aquilo, se pagou o preço certo, etc. Se deu certo ou não, se você fez o resultado, não interessa. Concordo plenamente. Então, quer dizer, são esses procedimentos burocráticos que a gente precisa... Isso dá para fazer, mantendo certamente a característica, digamos, mais geral, de que o Estado controla os meios de financiamento, etc. Então, a gente controla o processo, não controla o resultado. Mas tem um cara bom no final, agora parece que vai resolver isso. Liz wants to I was just going to say, I've learned from the multinationals we've introduced in Brazil a new terminology. It's called NPT, non-productive time. And so Brazil has very high levels of NPT, and they're trying to reduce that to get a better ROI on some of their, R&D investments. Ok, so a gente vai agora para a Brasil. Só um comentário rápido. Burocracia é uma coisa que não falta no Brasil. Eu trabalho muito com blockchain. E eu sempre gosto de dizer que o Brasil, se quisesse, poderia virar um líder mundial de tecnologias anti-burocracia. Porque burocracia existe em todo lugar. E a nossa burocracia, se a gente conseguir resolvê-la usando a tecnologia, a gente vai virar provedor de soluções globais, entendeu? Então eu vejo isso como uma possibilidade, inclusive, de desenvolvimento antiburocrático. Está convidado aí na FINEP fazer uma bela apresentação. Exatamente esse tipo de coisa que nós precisamos saber. O governo tem que trabalhar também por demandas específicas, tem que fazer encomendas específicas. Eu estou vendo ali os Vicente, na área de segurança. Quer dizer, hoje, crucial no Brasil, o governo não faz encomendas específicas na área de segurança, que é uma coisa essencialíssima, a gente fica dependendo, patinando. Vou aceitar o convite. Eu acabei de trabalhar com o BNDES, a gente implementou um token para o BNDES para dar transparência em empréstimo público. Trouxemos o pessoal do BNDES aqui dos Estados Unidos, falaram com a Consensus, vieram aqui no MIT, conversaram com todo mundo. Vou fazer a mesma coisa. Assim, já aceitei o convite. Eu tenho perguntado isso para o presidente do Banco Central. Eu acho que é por isso que deu certo. Exatamente. Por isso que deu certo, que a CBN está falando agora em regular esse ano no Brasil. Como se o mundo inteiro estivesse correndo atrás do Brasil para fazer esse ano no Brasil. Gente, não teve nenhum ainda. Vamos regular antes de existir. Mas, enfim, estou aqui viajando. Bom, deixa eu abrir aqui para perguntas. Eu mesmo vou lá. Eu queria só fazer um pacto, que é o seguinte: vamos fazer perguntas. Pergunta é aquela frase que tem uma ação ascendente e com um ponto de interrogação. Então, feito esse pacto, eu vou pedir para quem for fazer perguntas se apresentar e vamos lá. Meu nome é José Vicente, eu vim falar aqui no painel sobre segurança pública. Sou coronel aposentado aqui em São Paulo. Mas eu sou um dos mais velhos empreendedores do Brasil também. Com 70 anos, eu fui patrocinador de uma fintech do meu filho, sou sócio dele. Mas tem um drama que realmente é ter nervos de aço. Ainda bem que estou com o coração em razoáveis condições. Nós fizemos um trabalho com a Caixa Econômica Federal, um contrato, para saque e depósito nas lotéricas. E aí vem a questão da pergunta. Só que o mesmo contrato feito, o saque demorou 1 ano e meio para fechar, acertar. E a semana anteontem, né, depois de 2 anos e meio, conseguiram acertar o depósito. Quer dizer, enquanto o Banco Central está fomentando essa descontração, essa concentração bancária, né, desconcentrado, vai uma Caixa Econômica que é uma tragédia. Tendo uma área política enterrada. É a pergunta que se faz é a seguinte: como é que essas entidades públicas, que deveriam estar fomentando também essas inovações, como é que elas poderiam se abrir, melhorar, modernizar, acelerar? Excelente. Alguém quer comentar? Eu posso? Pode, por favor. Deve. Bom, primeiro eu só queria agradecer pelo seu serviço na Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi? Não. Isso. Muito obrigada pelo seu serviço. Acho que a gente não valoriza as pessoas que dão a vida, que arriscam a vida para a nossa segurança. O que eu posso comentar é assim, os bancos não são especialmente rápidos, tá? Mas a Caixa Econômica realmente é sofrida. Né? Então, assim, eu não sei se comentou que o saque levou 1 ano e meio, o depósito levou 2 anos e meio.
Não sei, talvez nos bancos privados não ia ter levado 3 meses, não, tá? Teria levado menos tempo. Mas não tem outra resposta, a gente tem que privatizar. A gente olha as barbáries, tem que privatizar, gente, não tem. O nível de prejuízo que a Caixa Econômica teve nos últimos anos, o Banco do Brasil um pouco menos, mas assim, gente, entenda, o melhor negócio do Brasil é um banco bem administrado, né? E o segundo pior negócio é um banco mal administrado, porque os spreads são tão altos, né? E o consumidor paga tanta tarifa e tal. E quando a gente olha tanto para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil um pouco menor grau, mas também, e a gente compara com os bancos que são ruins, eles são muito piores. Então, assim, não tem milagre. A gente fala muito aqui sobre burocracia. Não tem resposta a não ser reduzir o impacto do Estado, a gente focar nas questões que são as principais de segurança pública, educação, saúde, e não tentar gerir negócios que, às vezes, até para executivos profissionais são desafiadores. O que o Estado tem que botar a mão nisso? Né? A gente precisa de competição, a gente precisa de eficiência, de profissionalismo, de inovação, e isso é impossível fazer quando você tem um governo ali fazendo nomeações políticas no banco público. Não dá. Excelente. Alguém quer comentar sobre esse mesmo ponto? Acho que um pouco perfeito, só complementando um pouco em relação a essa discussão da burocracia, um negócio que eu acho que a gente, como brasileiro, poderia fazer mais, e tem alguns exemplos, acho que o Jorge Paulo é um dos grandes que levanta essa bandeira também, é não ter vergonha de copiar, de olhar para o lado, ver quem está fazendo bem feito e fazer igual. Você mencionou o caso da Argentina, é recente, mas, cara, super interessante. Está estudando o caso, cara, fantástico, pega os irmãos, vai lá copia os caras. Não, e a gente está ficando para trás. E a agenda do Congresso Nacional hoje sobre inovação no Brasil é uma agenda muito pouco satisfatória, para não usar uma palavra um pouco mais forte, mas só vem coisa ruim, a agenda negativa. Onde está a agenda positiva da inovação no Congresso Nacional? Marcos. Esse negócio de bancário que foi falado aqui, quer dizer, historicamente houve necessidade, sim, do governo entrar no crédito para a inovação. Nós tínhamos taxa de juros de 15%, taxa base do juro de 15% ao ano. Então, se não houvesse uma taxa subsidiada, seria impossível fazer inovação. Essa realidade mudou. Agora a taxa de mercado está igual à taxa TJLP. Praticamente é a mesma coisa. FINEP é um banco. O que está certo? Nós não devíamos estar financiando nada. Hoje em dia, o setor privado tem condições de financiar. O que é que nós, FINEP, podemos estar fazendo? Primeiro, oferecendo garantia. E segundo, oferecendo condições de longos prazos. Isso é o que o inovador precisa, que o banco privado às vezes não dá. Então, a privatização pura e simples, às vezes, ela tem que ser complementada com a presença pública que dê segurança, que é a garantia, aí se criar fundos garantidores, a taxas razoavelmente baratas e, ao mesmo tempo, dar condições de prazos longos em negociação com o banco privado. Aí sim, todo o crédito que hoje é dado pelo BNDES e FINEP pode passar para o setor privado, com muito mais agilidade, muito mais rapidez e sem essa burocracia gigantesca. São esses modelos novos que nós precisamos começar a desenvolver. E a realidade permite a gente começar a desenvolver essas coisas. Muito bom. Bom, vamos lá, gente. Quem quer fazer pergunta? Vamos lá. Se apresente. Ponto de interrogação. Obrigado. Meu nome é Bruno Yoshimura, sou empreendedor há algum tempo. Minha pergunta é um pouco mais sobre a área acadêmica, para a Elisabeth Reynolds. Eu sou formado em ciência da computação na USP. Minha sala tem apenas 50 pessoas. E eu acho impressionante como a gente pode, no ano de hoje, ter apenas 50 vagas num curso que forma todos os empreendedores. Nasceram 5 empresas na minha turma, 2 vice-back, uma foi adquirida. E quando a gente vê em Stanford, o principal curso que eles têm é ciência da computação. Eu entendo que o budget para a educação não é suficiente, mas só de rebalancear as cadeiras da faculdade, que estão cheias de vagas e com poucas oportunidades, por exemplo, nutrição, acho que já teria um bom efeito. Quem é responsável por isso? E como que a gente pode ver mudança se existe cheias de vagas e com poucas oportunidades, por exemplo, nutrição, já teria um bom efeito. Quem é responsável por isso? E como que a gente pode ver mudança se existe alguma mudança que já está sendo feita? Eu gostaria de responder só dizendo o seguinte, eu quero fazer um nível. Ciência é pop, ciência, como é que é o negócio dela? Que a agricultura faz, agro é pop, agro é alguma coisa, e agro ciência é agro, né? Ciência é pop, mas não está na Globo. Esse é o grande problema.
não existe hoje uma percepção social de que ciência é importante. Eu mencionei aqui uma pesquisa que nós fizemos na FINEP. O jovem hoje não vê a ciência como uma opção de carreira. Então, por isso é que a ciência, tecnologia e inovação, como eu falei, não está no centro da política nacional de desenvolvimento. Não é prioridade. E nós precisamos mudar a cabeça das pessoas. Isso só acontece quando houver uma percepção que faça com que os parlamentares e o legislativo, aí sim, comecem a ter pressão da sociedade para mudar a legislação. Esse ponto é fundamental. Quais são os nossos heróis cientistas, né, que a gente vê, por exemplo, nas novelas, nas narrativas? No Brasil, hoje, tem o trabalho do Instituto Serra-Pilheira, recém-criado, para fomentar a ciência, e um dos objetivos é esse, criar a narrativa do cientista herói. Então, acho que isso é bem importante, a gente precisa mudar isso. Posso fazer só um comentário? Pode. Ontem eu estava com o meu marido, ele estava falando assim, gente, será que no Brasil a gente vai chegar nessa cultura de achar que ser nerd é cool, né? Porque assim, aqui nos Estados Unidos eles já descobriram isso, né? E lá no Brasil não, a gente ainda está na fase de achar legal ser jogador de futebol, né? Youtuber, entendeu? Isso que é legal, né? A geração nova é isso que a gente quer fazer. De novo, colocando um pitaco aqui, a pergunta que você fez é a mesma que a gente tem na nossa cabeça, mas eu acho que quando a gente vê do lado do investidor que está acontecendo, a gente começa a ver alguns role models, o Renato, o Ariel, da 99, aparecendo em capa de revista, os caras fizeram ciência da computação. É ótimo. A gente começa a ver uma molecada querendo cada vez mais se desenvolver, tem um monte de empresa que quer contratar, só que as universidades públicas são lentas para reagir a isso, é um ciclo muito longo. Então isso, por outro lado, traz uma oportunidade também, até do ponto de vista do investidor. Então, por exemplo, nossos amigos lá da Casec investiram numa empresa baseada na Argentina, que já tem em São Paulo, que chama Digital House, que está investindo na formação de coders. Então, a iniciativa privada também pode step in e começar a trabalhar nesses imbalances que tem na Constituição. Você tem toda a razão. E a Econômico, que você mencionou, uma empresa de inteligência artificial brasileira, é um belíssimo exemplo de interface com a academia para pensar em inteligência artificial no Brasil. Então, nasceu lá quase 15 anos atrás, a mesma origem da Acton. Exatamente. Alberto Colares é um cara que tem essa interface com a academia e funciona. Eu vi algumas mãos levantadas e vou pegar 2 perguntas, pelo menos. Vamos lá. Boa tarde, gente. Meu nome é Fernando. A pergunta é mais direcionada talvez para a Cris, com as análises que ela deu ontem, mas ela se estende aos outros também, tá? Então pode ficar à vontade. Mas, Cris, queria a relação entre inovação e gente, pessoas. Muito bom. Deixa eu pegar mais uma só. Alguém tinha levantado aqui, né? Eu já volto aqui. Vamos lá, para esse lado de cá. Para se apresentar. Rodrigo Pedroso, meu nome, eu tenho uma empresa que trabalha na área de energias renováveis no Brasil. E a minha pergunta, nós temos o exemplo da Nubank, que é uma ideia sensacional, que deu certo, mas com certeza não daria certo se não tivesse havido a parte de captação de recursos para investir no negócio. Então, e a pergunta é a seguinte, hoje a gente tem muitas as empresas querem usar o governo como o pai, como a mãe, que é obrigado a fazer aquela empresa crescer. Como vocês entendem também, porque aí também nós temos uma empresa que investe em venture capital, como vocês veem a participação do governo, não mais em financiando, mas assim, chancelando projetos, isso facilitaria as captações para essas empresas que estão investindo em inovação e tecnologia? Obrigado. Vamos lá. Bom, deixa eu começar, já toco um pouquinho nas duas. Acho que sobre inovação e pessoas, meu sócio Davi, né, que é o nosso CEO, ele sempre fala isso, do começo eu já falava, coisa que eu também sempre concordei, né? Se você tem um grupo de 5 pessoas, todo mundo fez pós, eu também fiz pós e tal, todo mundo fez MBA, todo mundo trabalhou nas mesmas consultorias, trabalhou nos mesmos lugares, e aí você todo mundo vai concordar, pessoal, né? Todo mundo vai ter uma opinião só, não precisa de 5, precisa de um só, né? Porque para falar a mesma coisa é isso aí, né? Então, na nossa cabeça, a diversidade sempre foi muito chave para isso. Então, desde muito cedo, a gente tinha gente de tudo quanto é background, a gente falou dessa questão de computer science e da quantidade de vagas, alguns dos nossos melhores programadores sequer foram para a faculdade, né? Então, lá não é um grupinho de gente que fez poli, que fez, enfim, tem gente de tudo quanto é lugar, a gente tem mais de 25 nacionalidades representadas, a gente tem mais de 30% da equipe que se identifica como LGBT, a gente tem mais de 40% da equipe de mulheres em todos os níveis de senioridade, todas as funções. Então, isso para mim é a grande chave. E tem
research que suporta isso, né? Eu ia procurar aqui, mas enfim, depois se vocês quiserem eu acho e compartilho o link, mas se eu não estou doida, é um artigo recente do Fórum Econômico Mundial que mostra o impacto na inovação de gênero, etnia e geografia, né? E mostra que a combinação dessas três diversidades é a que gera mais diferentes perspectivas e mais inovação. Então, sem dúvida, para mim, esse é o caminho. Acho que não só diferentes backgrounds, mas pessoas que estão genuinamente dispostas a pensar diferente, a ouvir, né, a dialogar e a construir junto. Também não adianta você não ser uma pessoa open-minded, né? E falando um pouquinho do papel do governo, a gente, claro, trouxe muito capital de fora, até porque acho que o Carlos comentou isso, o mercado no Brasil de venture capital ainda está se desenvolvendo, tem muito chão ainda aí para andar, mas eu acho que o maior papel que o governo pode ter, de novo, principalmente no mercado regulado como a gente, é de ter um órgão regulador que dê clareza, né, dê estrutura, dê framework, deixe a inovação acontecer, né, deixe a gente competir, dê acesso. Então, assim, eu vou citar especificamente uma regulação da semana passada, que hoje de manhã eu catei o presidente Irland para pessoalmente agradecer, que foi algo que a gente do bem teve muita dificuldade no começo, que é o seguinte, a gente precisava de serviços dos bancos para poder competir com eles, né? E eles, obviamente, não queriam prestar, né? E agora tem uma regulação do Banco Central, foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional semana passada, que eles são obrigados a prestar serviços essenciais para qualquer outra instituição, né? Então, isso é um grande passo, é esse tipo de iniciativa que a gente precisa, né? Que dá clareza, que dá estrutura para as empresas conseguirem competir, só isso. Não precisa apadrinhar, não precisa dar dinheiro, não precisa de meia entrada, não precisa de nada disso. É só deixar trabalhar. Vocês querem comentar, Marcos, Carlos, Luiz? Bem rápido esse ponto da crise agora sobre haver diálogo, né? Eu acho que o grande pulo do gato aqui nessa parte de regulação é haver diálogo entre o sistema privado, as startups, no caso aqui, que estão inovando, e às vezes estão numa grey zone que não tem clareza de regulação. Aí, os reguladores, proativamente, trazendo propostas, estabelecendo esse diálogo. Da mesma maneira que eles fizeram isso e fazem muito bem o pessoal lá no Brasil, no Central, a 99 adotou essa postura desde o começo, de desenvolver essas pontes com os reguladores de trânsito da cidade de São Paulo, e o framework de ride sharing em São Paulo é sensacional, é referência para o mundo todo. Então, quando você cria essas pontes, em vez de ter aquela estratégia mais avestruz de botar a cabeça embaixo da terra e sair tocando, eu acho que todo mundo deve ganhar. E regulação é essencial. Você está falando do Banco Central, tem um debate agora em curso sobre a obrigatoriedade de instituição financeira manter os dados fisicamente localizados no Brasil, que é chamada Data Localization, que já havia sido ponto vencido no Marco Civil da internet, agora está voltando. Isso é um problema, porque aumenta custo, a nossa rede é congestionada, a startup não vai conseguir pagar o serviço de rede localmente, é mais barato pagar fora. Tem menos segurança, pode vazar. Então, mas está lá em debate, e é um assunto que está voltando em vários setores, data localization. Então, esse ponto da regulação é fundamental. Perguntas, vamos lá, vou pegar mais duas aqui. Se apresente. Alô, boa tarde. Meu nome é Gustavo Vaz, e desde a palestra do Ray Dalio, eu tenho pensado em um só ponto, que ele virou e falou que o programa do Brasil, ele analisa os países em 3 dimensões. A primeira é a educação, que apesar de muita gente achar que é o grande problema do Brasil está ali no meio. O segundo ponto é nível de dívida, e o terceiro é a cultura. E para mim me deu muito porque foi sempre muito fácil falar que não, educação é um problema do Brasil, porque não teve muito investimento, isso e aquilo. Mas cultura, eu acho que é algo que pega cada um de nós. Como que a gente, na visão de vocês, como que a gente consegue incentivar a cultura do trabalho, a cultura da ética, a cultura do empreendedorismo? Ela já, de certa forma, ela já é incentivada porque é algo mais sexy, né, hoje em dia, a inovação e tudo mais. Mas como que, na opinião de vocês, a gente consegue trazer mais e mudar essa cultura de que o legal é ser malandro, o legal é ser surfista e não trabalhar? Ouvir basicamente a opinião de vocês. Obrigado, Gustavo. Segura um pouquinho aí, que eu vou pegar só mais uma pergunta que a gente responde as duas. Vamos lá. Se puder só se apresentar também. Obrigado, vamos lá.
Bom, Denis Balagueiro, sou líder de inovação da Ernst Young, até a crise convence meu chefe mandar embora. Mas não nos preocupe, meu time é transversal, tá? Menos mal. Menos mal. Uma pergunta um pouco, Ronaldo, parece que tem infinitas oportunidades para arbitrar em cima da eficiência do governo, né? E se a gente pensar, o Brasil perdeu o plano demográfico, perdeu a industrialização, o Brasil se desindustrializa constantemente por uns 30 anos, e parece que serviço público, iniciativa privada suprindo o serviço público, talvez seja uma grande oportunidade de investimento. E é o Carlo, mas também tendencioso, essa é uma tese de investimento para o Brasil, negócios tecnológicos, para ocupar espaços que o governo não consegue cumprir para satisfazer a população. Obrigado, Denis. Vamos lá. Muito legal. Deixa eu começar com a cultura, e de repente a turma pode contribuir. Cara, compartilho com você a sua frustração. Eu não foi desde de manhã que o Reinaldo falou isso, não. Tem uns 20 anos que eu penso nisso, que é um absurdo. Eu tenho um sonho de um dia que eu tiver muito dinheiro, assim, eu vou botar um dinheiro e fazer uma campanha, assim, bem de mídia, assim, explicando o que é esse otário, né? O pessoal acha que o otário é um cara que enfrenta a fila, né? Que paga a conta direito, que não faz o gato, e não é esse que é o otário, né? Essa é a pessoa correta, né? E a gente precisa muito mudar essa cabeça. E eu acho que, enfim, vou começar aqui te respondendo, citando a grande surpresa que eu tive ontem, de ouvir a Anitta, para quem estava na conversa dela, eu voltei pensando, né? Falei, gente, para quem tem uma música Vai Malandra, né? Ouvir ela falar que a turma estava perguntando se ela ia sujar o nome dela, né? Pegar um cartão de crédito, comprar tudo e depois não pagar nada, porque ia prescrever depois de 5 anos, ela falando que aquilo era um absurdo. Pô, eu quase chorei de ouvir isso. Porque é uma pessoa que é um símbolo para tanta gente no Brasil, que influencia tanta gente. Então, à medida que a gente tem mais e mais pessoas falando sobre isso, mostrando que o otário é um cara que faz isso, né? O otário é um cara que anda pelo acostamento, que fura fila, que te corta no trânsito, né? Que dá um jeitinho, que paga o guarda para não tomar multa. Esse que é o otário. Dá um jeitinho, que paga o guarda para não tomar multa. Esse que é o otário, né? E isso tem que vir de cada um, né? E isso tem que vir de cada um de nós, sim. Com a gênero no grau. A gente conversa muito, eu e meu marido, e, enfim, dos nossos amigos, sobre a questão da civilidade. No Brasil, a gente não tem noção de civilidade, né? Do que é o custo individual que eu estou causando para a sociedade em volta, né? As pessoas querem maximizar o seu, que se dane quem está em volta, que se dane o custo social que aquilo vai gerar, né? Turma parando em fila dupla, enfim, fico louca, né? Então, super concordo com o diagnóstico dele, mas eu acho que cabe a cada um de nós. Eu sou uma que eu vejo alguém fazendo isso, eu dou lição de moral mesmo, pego a pessoa, já cansei de ver gente no trânsito, furando fila, falar, ó, bonitão, pode ir lá pro fundo lá, que é lá no final da fila. E a gente não pode ficar calado, a gente não pode se conformar, a gente não pode ver a pessoa ali na frente, furando a nossa fila, fazendo alguma coisa errada, fica quieto. Aqui nos Estados Unidos eles não ficam quietos. Vocês já viram, gente, americano mandando a pessoa voltar pro fim da fila? Eu já vi. A gente tem que fazer isso. A gente tem que parar de se conformar e ficar quieto. I think Liz has something to add here. Yeah. So, civility, I tell you, that's a hot topic in the U.S. right now, and our leadership, I think, is not where it needs to be. But, and my concern, I guess, on that part, and to your point, is actually one thing we do know about culture is that it can change, right? It is not impermeable. You can take steps, you can create an incentive systems, you can create role models that can lead to change. So I think that's a very hopeful and important point, the first point. The second point I want to make is that, the Brazilian culture, for all of the things, that you cite, is also extremely creative. You can go to a lot of cultures in the world that just don't have that innate creativity. You think about Japan right now and their efforts to try and introduce entrepreneurship, very challenging in that culture. I don't think that's actually a challenge in Brazil. It's tapping into it and allowing it to thrive. And so one point, and I think this is connected to the bureaucracy, which is part of the culture, and what I see across in every small dimension is the concern about giving people, organizations, individuals, too much discretion. We're worried about autonomy in Brazil in many ways because we are concerned about, I think it's deeply connected to corruption and some legitimate reasons to be concerned for giving too much power to individuals and to institutions. But what happens is you kill the desire to take risk, right? And so in my mind, how can we, in every small step, give more risk, give more autonomy, give more discretion? So just as a quick example, we did a case study between Unicomp and MIT,
And when a professor brings a research project, an research project to the university, what happens? At MIT, 3 people are involved with approving that proposal, that partnership with the industry. At Unicomp, it's 6 committees, and it ends up in the president's office. It has to be signed off by the president. And why is that? Well, somehow we don't trust the PI to have a good idea, and we have to have 3 committees that review that, and then we have to have another 3 committees. So there's something in that. That's cultural. And we need to take more risk. We need to sort of say, okay, let's imagine we give the individual more autonomy. What happens? More, a chance for more risk taking. That's, I think, a real. That's a great point. A gente está indo para o final, eu quero pegar mais 2 perguntas e eu quero que as perguntas sejam genéricas para todo mundo, tá, gente? Eu queria usar essas perguntas como claro, por favor. Com certeza. Vamos lá. Eu sou um institucionalista nato. Lógico que as instituições, elas definem realmente a forma como a sociedade funciona, isso depende muito da cultura. Agora, está mudando, não tem dúvida nenhuma. Por exemplo, nós temos agora o marco legal da inovação, que foi aprovado agora, no começo de 2016, no ano passado. A legislação de incentivos ao empreendedorismo também está mudando. Agora, ela é difícil, ela é muito lentamente absorvida pelos órgãos de controle. Chega ao ponto, por exemplo, de você ter uma legislação nova, mas o pessoal da OGU, que é a Ouvidoria Geral da União, que controla tudo, é a maldição dos SUS que nós chamamos, né? TCU, OGU, AGU, todos esses órgãos de controle, eles dizem, não, isso é constitucional, nós não vamos cumprir, não vamos cumprir a lei. Aí judicializam a questão. Então é um processo lento e demorado, mas está mudando. Esse é um ponto positivo. Eu acho que nós estamos mostrando hoje, percebendo com muita clareza que o marco institucional brasileiro tem que mudar para que a inovação possa, o empreendedorismo e também o relacionamento entre a comunidade acadêmica e o empresariado possa ser mais agilizado. Muito bom. Gente, a gente tem 5 minutos, vou fazer um pacto aqui, que é o seguinte, vou pegar algumas perguntas e vocês respondam depois 1 minuto cada de wrap-up. Para quem não foi no painel da Lava Jato, viu que ficou um painel muito mais interessante, muito mais curioso, muito mais ligado com, enfim, nossa mudança de perspectiva. Vamos lá, gente, perguntas super rápidas. Quem é que quer fazer pergunta? Vamos lá, muito rápido. Aqui estamos discutindo muito sobre investimento em inovação e educação para inovação. Como que esse investimento, só que a gente quando fala de crescimento e de produtividade, a gente fala muito de investimento em educação básica. Como que esse investimento em inovação e mais ponta pode tornar mais efetivo o investimento na formação da educação básica? Obrigado. Vamos lá, mais 2, bem rapidamente. Sou Matheus Tomoto, sou Harvard Fellow, tenho uma startup de educação no Brasil, trabalho principalmente com adolescentes. Então, eu queria pegar uma outra vertente, uma pergunta simples, mas a resposta não sei se é. Como que a gente prepara os nossos jovens, os adolescentes, aquela galerinha que hoje está nascendo na era digital, para serem os futuros inovadores e resolverem todos esses problemas que a gente falou? Mais alguém? Uma última? Vou lá, rapidinho. Não é rápido. Vou ficar aqui do seu lado. Eu sou empreendedor e meu sócio, ninguém tem uma base técnica. Então, caí no canto da cereja, num parque tecnológico, que era o lugar onde o setor privado e a universidade se encontram. Só que a universidade pública, então, na verdade, a gente tem governo ao quadrado. Então, assim, como várias barreiras foram colocadas aqui, como é que, assim, se a solução é aproximar as duas coisas, como é que resolve esse problema? Maravilha. Eu sei que tem gente que ainda quer fazer pergunta, mas depois falar com os palestrantes depois, que a gente não tem mais tempo. Vamos usar isso para fazer um wrap-up da sessão. Liz, can I start with you, for wrapping up? Yeah, you can, but unfortunately I missed the 3rd question, so I'm just going to start with the other 2. Thank you. All right. So the first question about the relationship between basic education and higher education, essentially, or innovation-related education, I think it's incredibly important, and I think there is a weak link. And that what I understand from the investment numbers, et cetera, in Brazil, is that there's been a tremendous lack of investment in the basic education piece, that we're inordinately in the last 5-10 years have invested in higher education for all sorts of reasons at the expense of basic education, and that's a mistake. So
I think that, that's an area that is critical to the building of the pathway to the innovators, wherever that question was. So it's a very serious problem, and it is not the same to be, making sure that our higher education is functioning well, which is, important, but not at the expense of basic education. Very good. Carlo. Vou tentar ser bem rápido e tocar em duas perguntas, inclusive uma que tinha ficado meio off também, que alguém fez, sobre a gente ter uma tese de investimento onde o governo não provê serviços de qualidade. A gente não tem, especificamente, a gente não articula dessa maneira, mas acontece. Então, quando a gente está olhando oportunidades e desenvolvendo nossas teses de investimento, passa por isso. Vou dar um exemplo que toca naquela pergunta de novo de cultura, que é uma empresa que a gente acabou de fazer um seed relativamente grande para o Brasil, 9 milhões de dólares, chama Yellow. Basicamente o que ela faz é uma topless bike sharing company. Então é como se fossem bicicletas do Itaú, só que você não tem aquela trava que você precisa largar ela, você trava na roda de trás, deixa ela em qualquer lugar, pega com o aplicativo, destrava, usa. E é uma solução para last mile de public transportation. Então, no teu ponto, a gente acha que o public transportation no Brasil talvez é um dos piores do mundo, em termos de pulveridade, capilaridade, e também um dos mais caros do mundo, versus o leverage income das pessoas. Então, a gente está indo ali com essa tese. Se vai dar certo ou não sabemos. É um risco grande que a gente vai correr, e que tem a ver com aquela pergunta que vocês fizeram aqui também, super legal, sobre como que vai ser a taxa de roubo e depredação das bicicletas. Então, se você vê todo mundo que a gente conta essa história, a primeira reação é: vocês são loucos, cara. Essas bicicletas vai dar 2 semanas e elas vão desaparecer. Então, é uma aposta que a gente está fazendo, um pouco um ato de fé, de que, cara, se for bem feito, não tem um silver bullet, mas uma composição de ações aí, dá para parar de pé. Vamos ver. Muito bom. Marcos. Bom, rapidamente, a questão da educacional, eu acho que essa já é uma realidade claramente percebida pelo governo brasileiro. Investimento na educação média, educação básica, fundamentalmente. Agora, o que nós precisamos é incrementar a educação técnica, né? E aí entra o laço cultural. O brasileiro ele quer ter diploma de bacharel, ele não quer ter o diploma técnico. Isso é uma questão cultural que precisa ser paulatinamente medida, mas está havendo grande investimento na área técnica também. E eu acho que se vai tentar, de alguma maneira, resolver esse problema. E, de qualquer forma, 90% dos alunos que saem das universidades brasileiras saem das universidades privadas, que também têm educação muito aquém em termos de qualidade do desejado. Está havendo também um plano grande do governo, inclusive com a participação da FINEP, para investimentos muito fortes no meio universitário privado, principalmente orientado para a área de ciência e tecnologia. Construção de laboratórios, investimentos em pesquisa, e por isso, de alguma maneira, tentar melhorar a qualidade da base do ensino brasileiro. O nosso nível é muito bom no topo, é uma pirâmide excelente, como eu falei. Mas a nossa base, seja a universidade do grosso da população, seja a média, é ruim. Mas eu acho que essa é uma realidade que nós já nos apercebemos. Agora tem que preocupar. Muito bom, muito bom. Cristina. Para fechar brevemente, que a gente está no final, eu vou tocar na pergunta em relação aos adolescentes, né? Gente, acho que passa muito sobre a conscientização em relação ao protagonismo que os indivíduos têm que ter, né? Acho que o pessoal da Fundação Estudar faz um trabalho incrível nesse sentido, né? De fazer esse wake-up call, né? Acordar as pessoas para o papel que cada um de nós tem, né? Para a diferença de que cada um de nós pode fazer no país que a gente quer ver, né? E como a gente pode ser a mudança que a gente quer ver, né? Então, enquanto a gente continuar reclamando, falando, poxa, mas o Brasil é difícil, mas não sei o quê, gente, reclamar não é uma estratégia, né? Reclamar não resolve, né? Não vai resolver absolutamente nada. Então, eu acho que passa muito por isso, por trazer esses jovens para esse nível de consciência, mostrar os exemplos das mudanças que já aconteceram, das pessoas que foram lá, romperam as barreiras, que encontraram as maneiras, que perguntaram 2, 3, 4, 5 porquês e encontraram um caminho, né? Porque é isso, a gente precisa que, nessa geração nova que não se conforma, que tem a cabeça muito mais aberta, que tem uma abertura também em relação à questão do empreendedorismo muito maior, que busca uma flexibilidade em relação a modelos de trabalho muito maior, que eles sejam, então, essa mudança, né, esses agentes transformacionais, mas com o protagonismo no centro. Não adianta ser aquele agente de mudança de mimimi, né? Que só fala dos problemas. Ah, isso está errado, Tá ótimo, gente. Não vai mudar nada, a gente só falar. Então, é isso.
Obrigado, gente. Super painel. Me ajudem a agradecer o pessoal.